Vamos ler então Atos 10, do 9 ao 16. Diz assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. E estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, e nós te pedimos pela tua graça, Jesus. Nós oramos para que o Senhor abra os nossos corações, fale aos nossos corações e nos renove, Pai. Que a tua palavra seja viva e traga algo novo em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me encha com a tua graça e com a tua misericórdia nessa noite. Amém. Amém. Queridos, eu não sei se você já ouviu falar nesse texto, mas nós acabamos de ler uma visão que Pedro teve. Amém? É uma visão um pouco estranha, né, Jefferson? De repente ele estava lá, Pedro, que já era aqui em Atos 10, um ministro do Senhor, um pregador do Evangelho, e de repente ele estava lá, ele diz o texto que Pedro estava com fome, e o Senhor lhe dá uma visão. Nesse texto que nós lemos, diz que Pedro teve um êxtase, e naquele momento em que, eu não sei se você já passou por isso, do Senhor abrir os teus olhos espirituais, e você ter uma visão assim, aberta, naquele momento Pedro, ele visualiza como se fosse um lençol estendido, uma cortina estendida com alguns animais, e o Senhor vira para ele e fala: Pedro, mata e come. Então, uma visão um pouco tanto quanto difícil de ser interpretada, mas a gente precisa mergulhar um pouquinho no que estava acontecendo naquela história, e eu preciso da sua atenção aqui nesse momento, eu preciso da sua atenção nessa noite, que eu creio que o Senhor tem algo poderoso para derramar no meu e no seu coração. Amém? Então fica comigo aqui, não vai embora não. Nesse capítulo 10 de Atos, nós temos essa história, então, que mudaria o percurso da história da igreja, da história do cristianismo. Nós estamos em Atos, então, portanto, é aquele período em que a igreja ainda está se solidificando, o evangelho está sendo propagado. Para você ter uma ideia, as pessoas aqui ainda não eram chamadas nem de cristãos, então era um momento delicado, um momento em que a história do cristianismo estava ganhando forma. E no início do capítulo 10, para você que está anotando, chega em casa e lê o capítulo 10 todo, que vai fazer muito sentido para você. No início do capítulo, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Cornélio. E diz a Bíblia que Cornélio era um homem temente a Deus. E fazia orações e tinha momentos de intimidade com Deus. E um certo dia, enquanto Cornélio estava orando, Cornélio também tem uma visão. Se puder botar aí para mim, Atos 10, no versículo 5, vai dizer o que o Senhor diz para Cornélio: Agora, envie mensageiros a Jope, que também é chamado de Pedro. Então perceba como um texto vai se comunicar com outro. Para a gente entender um pouquinho da visão que Pedro teve, nós precisamos voltar ao início do capítulo 10, entender a história de Cornélio e entender que o Senhor falou com Cornélio. E ele disse: mande 2 mensageiros a Jope e mande trazer Pedro. Cornélio, então, entendeu a visão de Deus e fez o que Deus havia mandado. E, enfim, nós chegamos no texto que lemos. Enquanto aqueles mensageiros desse homem
Cornélio, que era um centurião, era um homem importante, enquanto aqueles mensageiros estavam indo ao encontro de Pedro para o trazer até Cornélio, Pedro, então, tem essa visão. Ele é levado a um lugar e diz o texto que ele sentia fome e teve essa visão aí um pouco esquisita, né? Eu não sei se você compreende assim também, mas pelo menos a primeira vez que eu li essa história não fez muito sentido para mim, porque que Deus estava dando uma visão de um monte de animais e mandando Pedro comer aquilo. Enfim, na visão que ele teve, o céu estava aberto e Deus diz para ele: mata e come. Mas Pedro rejeitou essa direção de Deus, alegando que aquilo era impuro. Por quê? Porque Pedro alegava para o próprio Deus que fazer aquilo era impuro. Porque Pedro era judeu. Diga comigo, judeu. Pedro era judeu. E segundo a lei, os judeus não podiam se alimentar daqueles animais que eram considerados impuros. Então, não fazia sentido Deus dar uma visão para Pedro, falando: Pedro, mata e come, se aquilo não era lícito diante de um judeu, diante da lei de Moisés. Então, até que Deus dá uma resposta para Pedro e diz: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E após essa visão em que Pedro não entendeu no momento, não entendeu o significado ali de cara, Deus o avisou que os mensageiros de Cornélio estavam indo buscá-lo. Então, fica comigo aqui na história. Pedro tem essa visão. Ele rejeita a palavra do Senhor, fala: não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque isso é impuro. E acaba aquela visão, acaba aquele êxtase. E nos momentos seguintes da história, Deus continua falando com Pedro. E depois o Senhor diz assim: Pedro, Cornélio está enviando até você 2 mensageiros. Vá com esses homens, porque eu vou te levar a um lugar para você pregar o evangelho. E chegando a Cesareia, que era o lugar que vivia Cornélio, Pedro, ele chega ali, ele entra num lugar para pregar e ele se encontra com muitos gentios. E aí nós precisamos entender algo muito importante. Pedro era judeu, diga comigo, judeu. E Deus leva Pedro para pregar para os gentios, diga, gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram os judeus. E naquela época, acreditava-se muito forte que o evangelho de Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo, enfim, chegou, o nosso Messias chegou, que essa mensagem do evangelho não era para os gentios, era apenas para os judeus. Os judeus eram aqueles que esperavam a redenção. Os judeus eram aqueles que esperavam o seu Salvador. Os judeus eram aqueles que esperavam o Messias. Portanto, depois da vinda de Jesus, os discípulos e os apóstolos começaram a pregar para os judeus, dizendo: Jesus chegou, o nosso Salvador chegou, o Messias chegou. E Jesus revoluciona a história. Mas o evangelho não estava sendo pregado para os gentios. Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, foi um dos homens daquela época que entendeu que o evangelho deveria ser pregado a todos, a toda tribo, raça, língua e nação. E nesse momento, Deus estava dizendo a mesma coisa para Pedro. Pedro entrou em algumas divergências com Paulo, porque Pedro não acreditava que o evangelho deveria ser pregado para os gentios. E nesse momento, Pedro começa a entender a visão que Deus havia dado. Amém? Você está comigo até aqui? Uma visão que parecia estranha, uma visão que parecia incompreensível. Então, de repente, começa a fazer sentido. Algo que o Senhor havia revelado
para Pedro entre as entrelinhas. Então, de repente, os seus olhos são abertos, o seu espírito é aberto e ele começa a ter discernimento daquilo que Deus havia falando com ele. Acompanha comigo, capítulo 10, versículo 28. Onde Pedro, pregando aqueles gentios, vai dizer: a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu como eu está proibido de se juntar a um gentio, de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Versículo 34. Então Pedro começou a falar: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras versões vai dizer: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Querido, eu não sei se você consegue entender agora a grandiosidade dessa visão, aquilo que o Senhor queria comunicar a Pedro, aos discípulos e a todos aqueles que estavam envolvidos no início da história da igreja. Mas Pedro, antes da visão, estava fazendo algo reto diante de Deus. Pedro estava cumprindo o seu chamado. Pedro estava cumprindo a grande comissão. Pedro era um pregador do evangelho aos judeus. Pedro era um homem de Deus e estava fazendo algo que o Senhor havia o designado a fazer, mas em um momento Deus tinha coisas novas, diga comigo, coisas novas, para fazer na sua vida e através da sua vida. E eu quero liberar isso sobre você. Deus tem coisas novas para fazer em você e através de você. Não importa se estamos bem e se estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor e a direção dEle, a palavra dEle nos basta. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava se dedicando ao ministério. Era um homem de Deus, estava encharcado da unção de Deus. Mas em um momento, Deus muda a direção para a vida dele. Significa que o que Pedro estava fazendo era errado? Significa que ele estava pregando um evangelho errado? Não, mas o Senhor muda a direção na vida dele. O Senhor chama Pedro para um alinhamento. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor faz isso com a gente. Ele nos chama para um alinhamento. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim: Deus está nos chamando para um alinhamento. Amém? Algumas coisas acontecem quando o nosso coração é alinhado com o coração de Jesus. Uma das coisas é que nós recebemos uma visão, é que nós recebemos uma direção de Deus. Deixa eu te dizer algo: o Senhor deseja te dar uma visão. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa: nem sempre nós vamos entender a visão que o Senhor vai nos dar. Às vezes, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, algumas coisas estranhas, algumas coisas embaralhadas, e a gente não consegue entender. Mas é um sinal que Deus está nos chamando para nos alinhar com Ele. Então, um alinhamento, ele sempre começa com uma visão e uma direção de Deus. O Senhor, Ele deseja nos dar uma visão. A visão, ela nos fará correr. A visão nos dará sentido. A visão revelará o propósito de Deus para as nossas vidas. Uma direção de Deus é tudo que nós precisamos para romper. E entender a sua vontade vai nos ajudar a caminhar com leveza. Entender a direção que Deus está nos dando nos fará caminhar com paixão. Porque se nós temos uma visão, então nós temos tudo. Eu não sei se
Deus tem falado algumas coisas com você. Eu costumo dizer para alguns discípulos que quando Jesus vai me entregar alguma coisa, Jesus vai falar alguma coisa comigo, Deus ele me entrega, ele é muito engraçado, ele me entrega peças de quebra-cabeça. Aí, um dia ele me entrega uma peça, outra vez ele me entrega outra peça, e depois uma outra, e eu preciso montar o quebra-cabeça e ter um discernimento daquilo que ele está falando. Mas muitas vezes Deus faz assim, Ele nos entrega algo que no momento, no início, a gente não entende, mas entenda que nessa noite o Senhor está liberando um discernimento sobre a minha e a tua vida. Ele nos fará correr, Ele nos dará uma visão, Ele abrirá os nossos olhos em direção ao propósito do Senhor. Pode aplaudir, glória a Deus. Nem sempre a visão que Deus nos dá fará sentido. Nem sempre aquilo que Deus falou com você vai fazer sentido. Mas se a gente tem certeza que é Deus que falou, a gente pode confiar. A gente não precisa entender. A gente precisa obedecer uma direção. A gente não precisa que faça sentido no momento. A gente precisa acreditar que Ele é fiel, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E Ele entende muito melhor do que nós aquilo que é melhor para as nossas vidas. A gente não precisa entender, a gente precisa permanecer. Porque na maioria das vezes o Senhor nos dará direções que não vão fazer sentido, mas existe um propósito maior naquilo que o Senhor nos entrega. Perceba, Pedro, ele recebeu a direção de pregar para os gentios, um outro povo. Aquilo fazia sentido para ele? Aquilo fazia sentido para ele? Não fazia sentido. Pedro já havia recebido um comissionamento de Jesus. Quando Jesus reuniu seus discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já havia uma visão liberada sobre Pedro, mas naquele momento Deus estava mudando a rota. Naquele momento Deus estava dizendo: Pedro, até hoje você foi bênção aqui, até hoje eu te usei aqui, vaso de honra aqui, mas agora te tiro daqui e te coloco aqui aos gentios, porque nesse lugar eu vou fazer através de você. Não significa que o antes não era bom, não significa que o antes não era de Deus, mas Deus estava mudando a rota. E eu não sei se você sente isso no teu espírito, mas Deus está mudando a nossa rota. Deus está nos chamando para um alinhamento. Deus está nos entregando algo novo. Deus nos fará viver os nossos melhores dias com Ele. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Os gentios não faziam parte, mas Deus estava soprando um novo tempo sobre a história da igreja. O Senhor está soprando um novo tempo sobre a história da igreja. E para a igreja viver um novo tempo, Deus precisava que pessoas dessem a vida para viver a visão. Para que a igreja primitiva vivesse um novo tempo, Deus precisava levantar pessoas que dessem a sua vida para cumprir uma visão. Outra coisa acontece quando nós alinhamos o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer. A gente precisa obedecer, às vezes, sem entender. E eu sei que isso é uma crise. Eu não sei se você é como eu, uma pessoa racional, que gosta de ficar fazendo checklist. Se você for lá no meu escritório e abrir a minha agenda, você vai ver lá, quarta-feira, 17 de julho. E aí eu tenho vários asteriscos com tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Se eu lembro assim, caramba, eu preciso mandar a mensagem para a Priscila. Eu vou lá no caderninho e escrevo, mandar a mensagem para a Priscila. E eu vou ticando aquilo.
muito racional, muito eu preciso ver, eu preciso saber onde eu estou. Se você é como eu, provavelmente você também tem dificuldade de obedecer sem entender o porquê. Porque nós fomos criados para ter resposta. Então, às vezes, dar um passo sem saber o que está na frente é muito difícil. Mas se é o Senhor que está nos mandando dar um passo, a gente precisa acreditar que lá na frente nós vamos compreender aquilo que Ele está fazendo. Quantas vezes Deus nos falou algo que a gente não entendeu? Quantas vezes Deus nos manda dar um passo que não faz sentido? Ou então que não cabe na nossa caixinha? A gente precisa entender que ficar parado quando Deus mandou avançar também é desobedecer. Às vezes a gente acha que a desobediência é regredir, é fazer o contrário daquilo que Deus falou. Mas se eu estou no meu lugar e Deus me mandou avançar e eu não me movi, ficar parado também é desobediência. Pedro, ele poderia naquela visão ter falado, Deus, mas não é assim que funciona. Deus, mas não é assim que a igreja deve ser. Porque Pedro estava acostumado com uma forma de Deus fazer as coisas. Pedro estava acostumado a uma visão que Jesus havia entregado a ele. Então, quando Deus manda Pedro para um lugar novo, para um lugar desafiador, Pedro poderia ter questionado, falar assim, não, Deus, eu não vou pregar aos gentios, porque não é assim que deve ser. Não é assim que a igreja deve se portar. Os gentios não merecem o evangelho. O evangelho é para os judeus. Pedro, ele poderia ter falado isso, mas dessa forma ele teria rejeitado um dos maiores avivamentos que a igreja primitiva experimentou. A gente precisa ter muito cuidado, porque um não que a gente dá para Deus pode afetar uma geração inteira. Um não que a gente dá para Deus pode bloquear um avivamento que o Senhor prometeu para o nosso tempo. As nossas atitudes e as nossas escolhas, quanto cristãos, quanto igrejas, sempre afetarão uma geração à nossa volta. No versículo 44 e 45 de Atos 10, diz assim, enquanto Pedro falava essas palavras, olha isso, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus, a equipe de Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ah, não, você não entendeu. Volta lá no 44. O texto está dizendo que quando Pedro se moveu e começou a pregar o evangelho de Jesus aos gentios, aqueles que não eram judeus, diz que o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem e de repente Pedro começa a entender e de repente os nossos olhos se abrem e de repente aquilo que não fazia sentido, Deus nos usou para uma geração, Deus nos usou para um avivamento. Escute, Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Talvez não faça sentido, talvez não seja pela sua força ou capacidade, mas Ele está fazendo. Ninguém podia explicar o que estava acontecendo. Um gentio receber o Espírito Santo não era normal. O evangelho nem era para eles e agora eles estavam orando em línguas. Agora os gentios estavam sendo cheios do Espírito Santo. Haverá dias na nossa vida que ninguém vai conseguir explicar o que aconteceu, mas nós poderemos dizer, Deus está fazendo. As pessoas não vão conseguir explicar o que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas não vão conseguir entender o que Deus vai fazer na sua vida. Mas nós poderemos levantar um altar e dizer, Deus está fazendo. Uma direção pode parecer sem sentido, mas na hora da colheita, a gente pode fazer parte do maior avivamento que Deus está nos permitindo experimentar. Uma terceira coisa acontece quando nós alinhamos o nosso coração
com o coração de Deus. Nós saímos da zona de conforto. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Nós podemos estar inseridos em ambientes relevantes e abençoados, como esse aqui. E muitas vezes permanecemos confortáveis. Mas Deus está nos chamando para um alinhamento. Pedro estava em um ambiente de glória. Era um pregador do Evangelho. Era um homem usado por Deus. Pedro estava em um ambiente. Pedro tinha um ministério relevante. Deus usava aquele homem para ganhar vidas. Mas em um momento, Deus precisou chamar ele para perto e falar assim, a gente precisa alinhar algumas coisas. E nesse momento a gente pode escolher entre permanecer onde nós estamos ou participar das maiores aventuras que nós teremos com Deus. O Senhor, Ele nos dá uma escolha. Nós podemos permanecer onde estamos ou participar de grandes coisas que Ele fará através de nós. Tiago, quando prega aqui, ele fala muito sobre fazer orações perigosas. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas uma oração perigosa é aquela que a gente precisa pensar antes de fazer. Aquela tipo, eis-me aqui, Deus me leva para qualquer lugar, eu deixo tudo pelo Senhor. Eu amo o Senhor mais que tudo. Orações perigosas. Que muitas vezes o Senhor nos chama a fazer, mas o medo do desconhecido, o medo do desconfortável, não nos deixa ousar, não nos deixa dar um passo de fé. O Senhor está nos chamando para um alinhamento nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé. Fica aqui comigo um pouquinho, fica de pé, mas mantenha o seu coração aqui comigo. Como nós temos recebido palavras de destino. Se você parar e analisar as palavras que têm saído desse altar, em direção à minha e à sua vida, os movimentos de Deus. Hoje eu estava lembrando da palavra que o pastor Rondinelli trouxe aqui no dia 23 de junho à noite. Ele falou sobre movimentos de Deus. Eu não sei se você estava aqui. Deus está movendo. As palavras que o Senhor liberou durante o imersão, as palavras que o Senhor tem liberado aqui nos nossos cultos de domingo, Deus está fazendo. Deus está nos chamando para um alinhamento poderoso. E muitas vezes a gente não vai entender, mas Ele realmente está nos tirando dessa zona de conforto. Pedro recebeu uma visão difícil de ser interpretada. Talvez você está aqui nessa noite e Deus tem te falado algumas coisas. Talvez você está aqui nessa noite e Deus tem liberado algumas coisas sobre a sua vida que você não tem entendido. Mas eu sinto no meu espírito que nessa noite o Senhor vai derramar discernimento sobre nós. Eu sinto que o Senhor está liberando presentes do céu e é como se algum desses presentes fossem um discernimento espiritual. Talvez você tenha tido sonhos, visões, palavras, impressões, como o Tiago estava ministrando aqui. Às vezes a voz de Deus está como um sussurro, mas o Senhor nessa noite nos dará discernimento. O Senhor está nos chamando para um alinhamento. Às vezes Deus está falando, mata e come. E a gente está devolvendo assim, não. Isso não, porque isso é impuro. Às vezes Deus está nos dando assim, na palma da nossa mão, o maior sonho da nossa vida. E a gente está dizendo, não, isso é impuro. Às vezes aquilo que tanto pedimos, que tanto sonhamos, Deus está nos entregando aqui na nossa mão. E a gente está dizendo, não, isso é impuro. Mas nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, não considere impuro, não considere estranho, não considere esquisito aquilo que vem do Espírito. Deus está falando conosco nessa noite. Eu estou te trazendo, Ime, para um poderoso avivamento. Eu estou te convidando para um alinhamento. Eu quero te convidar, querido, se puder abaixar aqui para mim, Caio, por gentileza. Sabe,
Que nessa noite a gente possa ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Que a gente consiga ouvir a voz de Deus dizendo: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não diga que não vem de Deus aquilo que Ele mesmo está criando. Aquilo que importava antes, agora não importa mais. Pastor Isaac pregou sobre isso aqui. Aquilo que importava antes, agora não importa mais. Eu estou te chamando para viver um novo tempo. E eu sei que Deus tem falado com a nossa igreja. Eu sei que Deus tem trago coisas novas ao nosso coração. Eu queria te convidar então a estar junto comigo aqui no altar. Se você tem sentido, se você tem entendido que nós estamos debaixo de um tempo profético, um tempo de alinhamento, eu quero te convidar a vir aqui até o altar. Se você tem tido dúvidas no seu coração, se você precisa de respostas, se Deus está te falando algo e você não está entendendo, eu quero te convidar a vir até o altar e nós vamos orar pelo discernimento dele nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas. Se você é líder de célula, se você cuida de pessoas, só estou esperando. Vamos estar juntos aqui. O barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Sabe, existe uma oração poderosa que um grande avivalista fez um dia. E eu gostaria de fazer nessa noite. Eu queria que você colocasse as suas mãos no seu coração. E talvez você não esteja confortável para fazer isso. Mas se você entende no seu espírito que Deus está te chamando a fazer uma oração perigosa, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Não sou mais meu, mas teu, Jesus. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar que tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer, exaltar-me ou humilhar-me, usa-me ou põe-me de lado, enche-me da tua graça ou priva-me dela, dá-me todas as coisas ou não me des nada, tudo ponho em tuas mãos, tudo ponho em tuas mãos, tudo ponho em tuas mãos. Senhor, nessa noite nós entregamos os nossos sonhos nas tuas mãos, nós entregamos os nossos pensamentos nas tuas mãos, as palavras que temos recebido do Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que vivemos, em ti nós existimos, nós entregamos tudo ao Senhor. Jesus, eu oro agora por um derramado dom do discernimento sobre esse lugar. Eu oro por olhos espirituais abertos em nome de Jesus, ouvidos espirituais abertos em nome
de Jesus. Que a palavra que o Senhor tem liberado sobre os teus filhos e filhas comecem a tomar forma agora, em nome de Jesus. Nos enche de fé, nos enche de ousadia para viver, Jesus, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Nós cremos que isto é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Querido, ouça o Senhor dizendo: estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo novo. Acaso não percebem? Veja, já está saindo a luz. Eu estou fazendo algo novo. Algo novo. Algo novo. O Senhor te levará a lugares altos. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída. Onde você puser a planta dos teus pés, ali o nome do Senhor será glorificado. Onde você libera a palavra de vida, pessoas serão salvas através de você. O Senhor usará o teu ministério. O Senhor usará a tua boca. O Senhor te usará e te levará a lugares altos. Amém? Você recebe isso? Eu creio que o Senhor está te chamando, que o Senhor está nos alinhando. E se prepare,